ser mulher na pecuária de corte, vivenciar a rotina do campo é desafiador. Todos os dias a gente vive grandes desafios, a gente precisa vencer esses desafios, mas ao mesmo tempo também é muito gratificante. A gente precisa ter presença, constância, ser emocionalmente preparada e ainda assim a gente precisa vivenciar, né, ultrapassar os estereótipos de um ambiente que é majoritário masculino. E com o tempo, a gente vai ganhando espaço, a gente vai conquistando o nosso espaço, a gente vai demonstrando o nosso trabalho, a gente vai demonstrando compromisso com o produtor. Quando a gente alcança, né, esse patamar, né, quando a gente vê que existe ali uma troca com o produtor, né, uma via de mão dupla em que a gente dá os conselhos, dá as nossas orientações técnicas e a gente vê que existe um aceite pelo produtor, isso é muito gratificante, né? A gente consegue verificar que a gente está alcançando os nossos objetivos. Acho que o principal desafio como técnica na pecuária de corte ter credibilidade dentro do nosso espaço. Mas a gente também tem grandes conquistas, né? Quando a gente ganha confiança do produtor, né? Quando a gente concretiza uma ação, quando a gente consegue idealizar e realizar, ver a efetivação dessa ação no campo. Eu acho que isso é uma das maiores conquistas que a gente tem, né? Quando o produtor começa a enxergar a sua propriedade, a sua fazenda como uma empresa, começa a observar os números que você demonstra, começa a interpretar os fluxos, começa a identificar quanto impacta as despesas dentro da propriedade. Eu acho que quando a gente chega nesse patamar com o produtor, a gente está, né, indo ao ponto do nosso principal objetivo. Então, a tag, ela é essencial, né, para o produtor, porque ela leva a um crescimento contínuo, um acompanhamento e um crescimento contínuo do produtor na prática, né? Com a tag implementada nas propriedades, os produtores eles conseguem monitorar, ter um maior monitoramento da propriedade, a visualização de um lado que muitos, né, que até então não tinham um outro olhar sobre a propriedade que até então eles não tinham, né, de verificar dados produtivos, ter a experiência, né, de ter um controle maior sobre as receitas, sobre as despesas, né, da sua propriedade. Todas essas ferramentas em mãos, né, eles conseguem tomar decisões, ter decisões que elas transcendem o achismo, né, que muitas vezes, muitas decisões dentro das propriedades são meramente baseadas no achismo ou então em experiências prévias anteriores, né, e com isso a gente consegue ter, né, com todas essas ferramentas em mão, quando a gente fornece essas ferramentas para o produtor, a gente consegue ter ali um aumento na eficiência e uma redução dos riscos, né. A mulher, ela agrega muito, né, dentro de qualquer cenário, né, especialmente quando se trata de trabalhos, de experiências que exigem planejamento, que existem gestão, um cuidado, um olhar mais estratificado, mais apurado, mais refinado, né? Então, muitas vezes, a mulher ela tem um olhar com mais refinamento aos detalhes. Além disso, a mulher ela ajuda, né, a fazer a integração de gerações dentro das propriedades. Não se trata de uma substituição do papel do homem, e sim é uma soma, né, de somar competências de profissionais, produtores homens e profissionais, produtores técnicas mulheres, né? E eu acho que quando a gente tem esse equilíbrio, quando a gente tem os dois lados trabalhando em consonância, né, a gente tem resultados que são visivelmente melhores, que fazem a fazenda prosperar como uma empresa. Então, a minha mensagem para as mulheres que desejam, né, ingressar no agro, crescer no agro, acreditem na sua capacidade, né, acreditem no seu conhecimento, busquem sempre melhorias, estudar, se posicionar dentro das propriedades, busquem o respeito, né, não é um caminho fácil, mas ele é extremamente recompensador. Então, sempre se posicionem, estudem, se atualizem e não tenham receio de ocupar o espaço, né? Muitas vezes vai dar medo, mas se der medo, vai com medo mesmo, mas vai.